Imagine ser entregue pela própria família, não com correntes, não com violência, mas com palavras suaves e contas bancárias no vermelho. Eu tinha 26 anos, um amor que durava 3 anos e pais que achavam que sabiam o preço da minha felicidade. Em troca de dinheiro, fui apresentada a um homem que eu nunca havia visto na vida, obrigada a encerrar o meu relacionamento e me casar com ele em poucas semanas. O que aconteceu durante esse casamento e o que eu descobri um ano depois mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre família, sobre amor e, principalmente, sobre quem eu sou. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu sempre odiei o cheiro de eucalipto. É o cheiro que ficou gravado na minha memória do dia em que minha vida foi negociada como se eu fosse um bem de família que ninguém mais sabia onde guardar. Minha mãe tinha passado aquele desinfetante barato pela sala inteira naquela tarde de quinta-feira, como se um cheiro de limpeza pudesse disfarçar o peso do que estava prestes a acontecer. O ventilador de teto girava devagar acima da minha cabeça, incapaz de vencer o calor úmido de março em Recife, e eu estava sentada no sofá velho da sala, com o celular na mão, lendo pela 10ª vez uma mensagem de Kaique. Amor, a gente sai hoje à noite? Tô com saudade de você. 3 anos. 3 anos com aquele homem, e bastou uma tarde para tudo virar cinza. Eu tinha 26 anos naquela época e trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de logística na Imbiribeira. Acordava todo dia às 6 da manhã, pegava 2 ônibus até o trabalho, almoçava quentinha no restaurante da esquina e voltava às 6 da tarde com o cabelo grudado no pescoço de tanto calor. Não era a vida que eu tinha imaginado para mim quando era adolescente, mas era a minha vida. Tinha o meu salário, o meu Kaique e os meus planos. Kaique. Quando eu penso nele hoje, ainda sinto um aperto no peito que não sei bem como nomear. A gente se conheceu numa festa junina no bairro de Afogados. Eu tinha 23 anos, ele tinha 25. Ele dançou forró comigo sem saber dançar direito, pisando nos meus pés e rindo de si mesmo ao mesmo tempo. E eu me apaixonei ali, naquele segundo de desajeitamento sincero. Durante 3 anos, a gente foi construindo um relacionamento de domingo de manhã com pão de queijo, de briga por besteira que se resolvia com sorvete, de planos para um futuro que parecia possível quando a gente estava junto. Ele falava em casar desde os 2 anos de namoro. Já dizia que ia juntar dinheiro, que a gente ia alugar um apartamento no Espinheiro primeiro e depois comprar o nosso. Eu acreditava. Eu precisava acreditar. Minha família morava num sobrado antigo no bairro de Casa Amarela. A pintura da fachada descascava nas bordas. A escada de madeira rangia quando chovia. E meu pai, Almir, vivia reclamando do telhado que gotejava desde a última temporada de chuvas. Tinha uma goteira no canto do quarto dele que ele tampava com um balde. E eu me lembro de dormir ao som daquele ping metálico nas madrugadas de inverno. Minha mãe, Célia, passava as manhãs fazendo coxinhas e enroladinhos por encomenda. Vendia no bairro e em grupos de WhatsApp. E sempre tinha farinha nos cabelos e óleo nas mãos. Não era vida fácil. Era a vida que a gente tinha. Naquela tarde de março, os dois me chamaram para conversar com uma seriedade que eu não via. Desde que meu avô morreu, meu pai estava sentado na poltrona com as mãos entre os joelhos, aquela postura que ele tem quando está nervoso. Minha mãe ficou de pé perto da janela, os dedos entrelaçados na frente do corpo. Sentei no sofá e percebi que ela não me olhava nos olhos. Roberta, a gente precisa te falar uma coisa importante. Meu pai começou, passando a mão na cabeça raspada como sempre faz quando está tenso. O que foi? Respondi, já sentindo aquela pontada no estômago que a gente sente quando sabe que algo ruim vem vindo. Minha mãe foi quem falou. Ela sempre foi a que dizia as coisas difíceis da família. Você lembra da Neide Vasconcelos, lá do Parnamirim? A que veio na festa da Iracema no ano passado? Fiz força na memória. Neide Vasconcelos. Uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo pintado de preto retinto, sempre vestida bem, com aquela pulseira de ouro no pulso esquerdo que chamava a atenção quando ela gesticulava. Lembro. E daí? Minha mãe respirou fundo. Ela entrou em contato com a gente essa semana.
O filho dela, Jefferson, ficou paralisado num acidente de carro 2 anos atrás, da cintura para baixo. Ele tem 30 anos, é formado em administração, trabalha por conta e a família tem condições muito boas. Ela quer arranjar um casamento para ele. Eu olhei para minha mãe, depois para o meu pai, depois de volta para ela. Tá me falando isso por quê? O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas pareceu muito mais. Porque ela nos ofereceu dinheiro, meu pai disse, direto. 150 mil reais para a família da noiva. Se você casar com o Jefferson, a gente recebe esse valor. Eu fiquei muda por um longo momento. O ventilador continuou girando. Lá fora, uma criança gritava numa brincadeira de rua. O cheiro de eucalipto encheu meu nariz de um jeito que me enjoou de verdade. Vocês estão loucos, eu disse, a voz saindo mais fina do que eu queria. Roberta, minha mãe começou. Não, vocês estão me pedindo para largar o Kaique, largar a minha vida e me casar com um homem que eu nunca vi porque a família dele tem dinheiro? Isso não é proposta, isso é loucura. Meu pai bateu a palma da mão na coxa, o sinal de que estava perdendo a paciência. Loucura é a gente viver devendo há 3 anos. Loucura é esse telhado que vai ceder na primeira chuva forte e a gente não ter um centavo para consertar. Loucura é eu ter 52 anos de trabalho duro e ainda não ter nada no meu nome. A voz estava grossa, carregada de uma raiva que eu sabia que não era bem raiva. Era vergonha, era cansaço, era a humilhação de um homem que trabalhou a vida inteira e ainda assim não conseguiu dar para a família o que achava que merecia. Eu o conheço fundo o suficiente para entender isso tudo, mas entender não tornava aquilo mais fácil de engolir. Pai, eu tenho um namorado. Eu tenho 3 anos com o Kaique. O Kaique não tem condições de te dar nada agora. Minha mãe interrompeu, a voz suave mas firme como sempre. A gente não tem nada contra ele, filha, mas a família dele também não tem. Estrutura. Vocês vão viver do mesmo jeito que a gente. Sempre se virando, sempre contando trocado no final do mês. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada com o celular na mão, a janela aberta para o calor pesado de Recife, escutando o latido distante de um cachorro e o pingue do balde no quarto dos meus pais. Olhei a mensagem do Kaique por horas. Não respondi. Não sabia o que dizer para ele. Nos dias que se seguiram, meus pais foram me desgastando com argumentos. Eram pacientes, calculados. Minha mãe falava nas dívidas com uma voz que se quebrava nos momentos certos. Meu pai me mostrou o extrato bancário numa tarde. Eu vi o saldo negativo e desejei nunca ter visto. 10 dias depois, Neide Vasconcelos veio pessoalmente à nossa casa. Chegou num Jeep branco que estacionou na frente do nosso sobrado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Subiu as escadas com a pulseira de ouro reluzindo e um sorriso que não chegava aos olhos. Cheirava a perfume caro, algo floral e enjoativo que ficou pairando na sala muito depois que ela foi embora. Sentou no mesmo sofá onde minha sentença havia sido anunciada e me olhou com aquele misto de avaliação e compaixão que pessoas de posição têm quando olham para quem não tem. Roberta, que prazer te conhecer. Sua mãe me falou muito bem de você. Eu sorri por educação e fiquei quieta, deixando ela falar. Ela me contou sobre Jefferson, que o acidente tinha acontecido numa rodovia perto de Caruaru, que o carro capotou de madrugada, que ele passou meses em reabilitação, que trabalhava atendendo clientes remotamente de casa, que gostava de música e de leitura, que a família tinha condições de dar uma vida confortável a qualquer mulher que aceitasse estar do lado dele. Mas precisa ser uma mulher de verdade, ela disse, a voz firme por baixo do sorriso. Meu filho não precisa de pena, precisa de parceria. Eu não disse nada. Olhei para a janela. Na semana seguinte, num domingo de tarde, encontrei Kaique numa praça perto de casa. Ele estava de bermuda azul e camiseta branca, o cabelo bagunçado do jeito que eu sempre achei bonito. Me olhou com aquele sorriso fácil que me conquistou da primeira vez. E eu pensei, como eu vou fazer isso? Soiston, tá tudo bem? Você tá sumida faz dias, ele disse, sentando ao meu lado no banco de cimento. Eu olhei para as minhas próprias mãos. Kaique, eu preciso te contar uma coisa. Eu contei tudo, palavra por palavra, sem omitir nada. Ele me escutou sem me interromper uma vez sequer.
Quando terminei, ficou olhando para o chão por um tempo longo, aquele silêncio pesado que dói mais do que qualquer briga. Você vai aceitar, ele disse. Não foi. Uma pergunta. Eu não sei, respondi. E naquele momento era verdade. Vai sim, ele disse, se levantando devagar. Porque você sempre coloca a família na frente de tudo. Eu sabia disso desde o começo. Ele foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei sentada naquela praça até o sol começar a baixar, com o cheiro de milho assado de uma barraquinha do outro lado da calçada, o calor de Recife descendo junto com a tarde. E me perguntei, pela primeira vez, se o amor era mesmo suficiente para sustentar alguma coisa nesse mundo. 3 semanas depois, eu disse sim. O casamento civil foi num cartório da Boa Vista, sem festa, sem vestido longo. A Neide organizou um almoço íntimo numa churrascaria fechada para a família. Eu usei um vestido branco simples que minha mãe escolheu. Jefferson usava camisa social azul clara e estava na cadeira de rodas que eu havia imaginado, mas que, ainda assim, me causou um impacto quando o vi pela primeira vez pessoalmente. Era mais alto do que eu esperava, mesmo sentado. Cabelo escuro, olhos castanho escuros, uma expressão que eu não conseguia ler. Ele me olhou com calma, estendeu a mão e disse, prazer, Roberta, espero que a gente consiga se entender. Formal, distante, educado como quem aprendeu a não depender de ninguém. Naquela noite, enquanto minhas malas eram levadas para o quarto de hóspedes da casa dele, um sobrado de 2 andares no bairro de Boa Viagem, com ar-condicionado e piso de porcelanato, eu me sentei na beira da cama e deixei as lágrimas virem pela primeira vez em semanas. Eram lágrimas por mim, por Kaique, pela vida que eu tinha escolhido largar para salvar uma família que eu esperava, do fundo do coração, que merecesse o preço que eu estava pagando. Os primeiros dias na casa de Jefferson foram os mais estranhos da minha vida. Não havia briga, não havia tensão gritada, havia silêncio, um silêncio educado, cortês, quase cirúrgico. A gente dividia a casa, as refeições e pouco mais. Ele trabalhava no escritório que ficava no andar de baixo, porta fechada, e eu ficava na sala ou no quarto de hóspedes que tinha virado o meu, tentando ocupar as horas com qualquer coisa. Lia, assistia a série no celular, ficava olhando pro teto com aquele vazio que a gente sente quando está num lugar que não reconhece como seu. Me sentia a coisa mais desnecessária do mundo. A casa era bonita, eu tinha que admitir. 2 andares, janelas grandes que pegavam a brisa do fim de tarde, cozinha com bancada de granito e panelas que ainda tinham embalagem em cima do armário. Tinha uma moça, a Edilza, que vinha 3 vezes por semana fazer a limpeza. Uma mulher de uns 40 anos, simpática, que me ensinava onde ficava cada coisa com uma paciência que eu não esperava. Uma vez por semana vinha também a dona Fátima, cuidadora, que ajudava Jefferson com algumas necessidades físicas específicas da lesão. Eu fui entendendo aos poucos como funcionava a rotina sem que ninguém me explicasse diretamente, observando, ficando quieta, tentando não atrapalhar uma engrenagem que já funcionava sem mim. No 4º dia, eu me ofereci para fazer o jantar. Você sabe cozinhar? Ele perguntou, olhando do notebook para mim com aquela expressão que eu ainda não conseguia decifrar. Sei. Minha mãe me ensinou muita coisa. Ele ficou me olhando por um segundo, como se estivesse avaliando se era uma boa ideia, e então disse, tudo bem, a despensa é para você usar como quiser. Fiz frango ao molho pardo com arroz e farofa, do jeito que minha mãe faz nas tardes de sábado. Coloquei tudo na mesa da cozinha às 7 da noite, com 2 copos de suco de goiaba que tinha encontrado na geladeira. Jefferson chegou, olhou o prato, olhou para mim e disse, com a mesma voz neutra de sempre, cheira bem. Jantamos em silêncio, mas era um silêncio diferente das noites anteriores, menos pesado, mais parecido com o silêncio de 2 pessoas que ainda não sabem o que dizer uma para outra, mas que já decidiram que não é preciso ter pressa. Meus pais ligavam todo dia no começo. Minha mãe perguntava se eu estava bem, se a casa era boa, se ele era gentil. Meu pai ficava mais quieto nas ligações, mas eu ouvia ele respirando do outro lado da linha e sabia que estava escutando cada palavra. Nunca me arrependeram diretamente, nunca disseram foi boa ideia ou foi errado,
Apenas perguntavam se eu estava bem, e eu dizia que estava, e a gente desligava sem falar o que de verdade precisava ser dito. Foi aos poucos que eu fui descobrindo quem era Jefferson Vasconcelos por baixo daquela armadura de formalidade. Não foi em nenhum momento grande nem dramático. Foram pequenas coisas, acumuladas ao longo de semanas, que foram formando um retrato diferente do que eu havia imaginado. A primeira foi quando o ouvi tocando violão tarde da noite. A porta do escritório estava entreaberta, e a música saía, por ela como coisa que não cabia num cômodo só. Era uma música que eu não conhecia, instrumental, melancólica, bonita de um jeito que deixava o peito apertado. Fiquei parada no corredor por uns 3 minutos, escutando, antes de voltar para o meu quarto sem fazer barulho. No dia seguinte, mencionei durante o café da manhã. Eu não sabia que você tocava violão. Ele levantou os olhos do livro que estava lendo. Um livro grosso, de capa azul, a escura. Toco desde os 12 anos. É a coisa que o acidente não me tirou. Disse com uma naturalidade que me desarmou, sem drama, sem ressentimento aparente. Simplesmente um fato que ele havia aprendido a carregar. Você toca bem, eu disse. Você ouviu? Ele perguntou. E pela primeira vez eu vi algo parecido com surpresa no rosto dele. Fiquei no corredor um tempo. Ele ficou quieto por um momento. Depois virou a página do livro. Amanhã eu toco com a porta aberta, se quiser escutar. E tocou. E eu escutei sentada no sofá da sala com uma xícara de café na mão, o cheiro da bebida quente misturado ao som do violão, a brisa da boa viagem entrando pela janela. Não falamos muito naquela tarde, mas foi a primeira tarde desde que eu cheguei que eu não senti vontade de ir embora. Com o tempo, aprendi que Jefferson era um homem de poucas palavras, mas de palavras certeiras. Não desperdiçava conversa. Quando falava, dizia exatamente o que queria dizer, sem enrolação, sem rodeio. No começo, isso me intimidava. Eu estava acostumada a Kaique, que falava fácil, que ria fácil, para quem tudo era leve. Jefferson era denso, pesado de um jeito que não era sufocante. Era mais parecido com profundidade, e eu fui aprendendo, aos poucos, que a profundidade me interessava mais do que eu achava. Cerca de 2 meses depois do casamento, ele me perguntou o que eu tinha deixado para trás para estar ali. A pergunta veio do nada, durante um almoço de terça-feira, sem preâmbulo. Como assim? Eu disse, a colher parada no meio do prato. Você tinha uma vida antes disso. Eu sei o que minha mãe fez. Sei que foi um acordo. Não vou fingir que não sei. O que eu quero saber é o que você perdeu. Aquela honestidade bruta, sem defesa nem ataque, me pegou no ponto cego. Eu coloquei a colher devagar na borda do prato. Tinha um namorado. 3 anos de relacionamento. Ele não demonstrou surpresa. Você ainda sente falta? Fiquei um instante em silêncio. Honesta comigo mesma antes de ser honesta com ele. Às vezes, mas acho que o que eu sinto falta é mais da ideia do que da pessoa. Sabe quando a gente perde um projeto e sente falta do projeto, não da coisa em si? Sentia falta do futuro que eu tinha imaginado. Do apartamento que a gente ia alugar no Espinheiro, da vida que a gente tinha planejado. Não sei se sentia falta dele ou se sentia falta da versão de mim que acreditava que aquilo ia acontecer. Ele me olhou por um longo momento. Aqueles olhos castanho escuros fixos no meu rosto de um jeito que me fez querer desviar o olhar, mas eu não desviei. Eu sei exatamente o que é isso, ele disse por fim. Não me contou o quê, mas eu entendi que não era sobre o acidente só. O momento que mudou alguma coisa entre a gente foi numa madrugada de maio. Eu acordei com o barulho de um baque no andar de baixo, um som seco e pesado que me fez saltar da cama antes mesmo de estar totalmente acordada. Desci as escadas correndo, o coração disparado, e encontrei Jefferson no chão do corredor próximo ao banheiro. Ele havia tentado se mover sem acionar a campainha de auxílio, e a cadeira tinha rodado mais do que devia. Estava no chão, as mãos espalmadas no porcelanato frio, os ombros tensos. Quando me viu descer, eu esperava encontrar raiva ou embaraço no rosto dele. Encontrei um cansaço imenso, o tipo de cansaço que não é de uma noite mal dormida. Eu pego, eu disse, agachando ao lado dele sem perguntar se ele queria ajuda. Você não consegue sozinha, Roberta. Para de me subestimar. Coloca o braço aqui.
Levamos uns 5 minutos. Não foi elegante, e os dois soltamos 1 ou 2 palavrões no processo. Mas quando ele voltou para a cadeira, respiramos ao mesmo tempo, exaustos, e ele deu uma risada baixa e curta que eu nunca tinha ouvido antes. Uma risada de verdade, não a polidez educada das refeições. Você é mais forte do que parece, ele disse, ainda com o fôlego um pouco curto, e você é mais teimoso do que deveria, eu respondi. Ele me olhou com algo diferente nos olhos. Não era afeto ainda, mas era reconhecimento, como se eu tivesse passado num teste que ele não havia me avisado que estava fazendo. A partir daquela noite, a casa mudou em tom, não dramaticamente. Ele não virou outra pessoa, e eu também não. Mas a distância foi diminuindo em milímetros, todo dia. Começamos a jantar conversando de verdade. Ele me contou sobre o trabalho, de consultoria, os clientes difíceis, os gestores que não aceitavam feedback. Eu contei sobre a empresa de logística, sobre as colegas, sobre o bairro de Casa Amarela. Uma noite ele me perguntou se eu queria ouvir uma música específica que estava aprendendo, e eu disse que queria. E ele tocou por quase 1 hora enquanto eu ficava no sofá com um livro no colo que eu nem estava lendo. Em algum ponto daquela hora, percebi que estava sorrindo sem perceber que havia começado a sorrir. Em algum momento daquele processo, parei de pensar em Kaique todos os dias. Não era traição, era apenas a vida continuando, do jeito que a vida faz, com ou sem a nossa permissão. Mas havia algo que não saía da minha cabeça. Uma inquietação pequena, no começo, que foi crescendo até ficar difícil de ignorar. De vez em quando, Jefferson recebia uma ligação que o fazia sair do cômodo, discretamente. A voz ficava baixa demais para entender qualquer palavra. Uma tarde, vi no celular dele pousado na mesa uma notificação de mensagem de alguém salvo como Dr. Henrique, antes de ele pegar o aparelho com rapidez. Noutra ocasião, a mãe dele veio visitar e os dois ficaram num papo fechado no escritório por quase 1 hora, enquanto eu tomava café na cozinha, ouvindo o barulho abafado das vozes sem conseguir entender o conteúdo. Quando Neide saiu naquele dia, os dois estavam sérios de um jeito que não combinava com uma visita de rotina. "Tá tudo bem?" Eu perguntei a ela quando se despediu na porta. "Tudo ótimo, minha filha", ela disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos, que eu já conhecia bem demais. Eu não perguntei mais nada. Fiquei olhando ela descer as escadas da frente e entrar no Jeep branco, e fiquei com aquele nó no estômago que a gente sente quando percebe que uma verdade está sendo guardada a 7 chaves bem perto de você, e que em algum momento essa verdade vai vazar, queira você ou não. Faz quase 1 ano que eu havia chegado àquela casa quando Jefferson me chamou ao escritório numa tarde de sábado. Era fevereiro, um calor pesado como todos os fevereiros de Recife, e eu tinha passado a manhã lendo num canto da sala com um ventilador de mesa apontado para mim. Quando entrei no escritório, ele estava com o notebook fechado na mesa, as mãos entrelaçadas, e havia algo diferente na postura dele, uma tensão contida que eu havia aprendido a reconhecer naquele ano de convivência. "Senta", ele disse. Sentei na cadeira do outro lado da mesa, com aquela pontada no estômago que eu já conhecia bem. "Eu preciso te contar uma coisa", ele começou, devagar. "E antes de qualquer reação, eu peço que você me deixe terminar." Eu disse que sim com a cabeça. Quando eu sofri o acidente, os médicos me disseram que a paralisia era severa, mas que havia uma margem de possibilidade de recuperação parcial com uma cirurgia experimental, uma descompressão na medula. O percentual de sucesso não era alto, em torno de 60% para recuperação parcial, e a cirurgia tinha riscos sérios. Eu escolhi não fazer na época, porque o estado emocional que eu estava era muito ruim, e os médicos disseram que a recuperação dependia muito do contexto psicológico do paciente. Com o tempo, fui melhorando. O Dr. Henrique, meu neurocirurgião, me acompanhou durante esse processo. Há cerca de 4 meses, ele disse que eu estava no melhor momento possível para fazer a cirurgia. Eu fiquei muito quieta. Sentia meu coração batendo rápido, mas não disse nada. Deixei ele terminar. "A cirurgia está marcada para daqui a 3 semanas. Eu deveria ter te contado antes. Eu sei disso, mas eu precisava ter certeza de uma coisa primeiro." "Certeza de quê?"
Eu perguntei, e minha própria voz soou distante, como se viesse de outro lugar. Ele me encarou. Certeza de que você estava aqui por mim, e não pela versão de mim que pode existir depois da cirurgia. O silêncio que se seguiu foi pesado, quente, como o ar de fevereiro. Eu levantei da cadeira devagar. Saí do escritório, subi para o meu quarto, que eu ainda chamava de quarto de hóspedes na minha cabeça, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama com as mãos no colo. O coração batia rápido demais. Fiquei ali por um longo tempo, tentando separar o que eu sentia do que eu achava que deveria sentir. Eu estava com raiva. Isso era claro, uma raiva limpa, sem dúvida. Eu havia passado um ano inteiro acreditando que sabia exatamente qual era a minha realidade. E descobri agora que havia uma camada que eu desconhecia completamente. Havia um Dr. Henrique. Havia uma cirurgia marcada. Havia uma decisão que Jefferson tomou sem me incluir. E a mãe dele sabia. Aquele sorriso que não chegava aos olhos, ela sabia. Mas por baixo da raiva havia outra coisa que eu não estava pronta para nomear naquele momento. Desci 2 horas depois. Jefferson estava na sala, o violão no colo, mas não estava tocando. Apenas segurava o instrumento como se precisasse de algo nas mãos. Quando me viu descer, ficou quieto. Você devia ter me contado, eu disse, parando na entrada da sala. Eu sei. Isso não é suficiente como resposta. Eu sei disso também. Ficamos nos olhando por um momento. Depois ele disse, quando minha mãe me apresentou a ideia do casamento arranjado, eu estava num ponto muito ruim. Não queria a cirurgia, não queria nada. A ideia de passar pela recuperação, que é longa e muito dura, sem ter ninguém genuíno do meu lado, me parecia impossível de encarar. Minha mãe pensou que se eu tivesse uma companheira, as coisas seriam diferentes. E eu concordei com ela. Mas eu coloquei uma condição, que quem viesse para cá ficasse por mim do jeito que eu sou, não pela esperança de que eu melhore. Eu cruzei os braços. Então, você me testou. Durante um ano inteiro. Não da forma que você está pensando. Eu não fingi nada. Eu sou paralisado. A cirurgia pode me dar de volta algum movimento, mas não é garantido. Pode não funcionar. E se não funcionar, eu precisava saber que quem estava do meu lado tinha escolhido me aceitar mesmo assim. Eu fui até o sofá e sentei devagar, a mente em pleno movimento. E a sua mãe? Eu disse. Ela sempre soube que essa cirurgia era uma possibilidade? Sim. E meus pais? Eles sabiam quando fizeram o acordo? Ele hesitou por um segundo. Não. Minha mãe não contou para eles sobre a cirurgia. O acordo foi honesto no que diz respeito à situação médica atual. A paralisia era real, é real, e pode continuar sendo real depois da cirurgia. O que minha mãe omitiu foi a possibilidade de tratamento. Eu fechei os olhos por um momento. Respirei. Você sabe que eu tenho o direito de estar com raiva. Tem. E eu não vou discutir isso. E você sabe que isso complica tudo. Eu sei. Abri os olhos e o olhei. Jefferson Vasconcelos, com o violão no colo e aqueles olhos castanho escuros que eu havia aprendido a ler durante um ano, estava me olhando de volta com uma honestidade que ele nunca havia me negado. Só havia me dado em doses que eu precisava descobrir o tamanho. Eu vou pensar, eu disse por fim. Tudo bem. Mas enquanto isso, você toca alguma coisa para mim. Ele ficou quieto por um segundo, então colocou os dedos nas cordas. A cirurgia aconteceu 3 semanas depois, num hospital particular no bairro do Derby. Eu fui. Fiquei na sala de espera por 6 horas, tomando café ruim e olhando para o relógio numa frequência que não ajudava ninguém. A Neide ficou do meu lado a maior parte do tempo, e foi a primeira vez que a gente conversou de verdade. Não como sogra e nora, mas como 2 pessoas que queriam a mesma coisa. Você ficou, ela disse, num certo momento. Ainda estou aqui, eu respondi. Nem confirmei, nem neguei o que ela estava insinuando. A cirurgia deu certo parcialmente. Jefferson recuperou o movimento nos quadris e nas coxas. Não voltaria a andar normalmente. A fisioterapeuta foi clara nisso desde o começo. Mas com meses de reabilitação intensa, poderia andar com o apoio de um andador ou bengala por períodos curtos. Era uma vitória enorme, dentro das expectativas que o Dr. Henrique havia colocado como realistas. 2 dias depois da cirurgia, eu liguei para minha mãe. Mãe, o Jefferson fez uma cirurgia.
Ele deve recuperar algum movimento nas pernas. O silêncio do outro lado durou 3 segundos. Meu Deus, ela disse. E então, antes que eu pudesse dizer mais nada, filha, isso muda tudo. Imagina agora, ele podendo andar, a vida de vocês. Mãe, seu pai vai querer conversar com a família dele sobre... Mãe, minha voz saiu firme, mais firme do que eu planejava. Para. Silêncio. Eu liguei para te contar como o meu marido está, não para discutir o que isso muda para vocês. Ela demorou 1 segundo para responder. Você tá diferente, Roberta. Eu tô, eu disse. Faz um tempo. 2 dias depois, meu pai me ligou. Foi mais direto que minha mãe, como sempre. Soubemos da cirurgia. Sua mãe falou que você cortou ela durante a conversa. A gente quer uma explicação. Eu respirei fundo. Pai, vocês me venderam. Vocês fizeram um acordo sem me perguntar. E eu aceitei porque amava vocês e não queria ver vocês sofrendo. Eu paguei esse preço. Paguei de verdade. E enquanto eu pagava, eu encontrei uma coisa que não esperava encontrar, que foi um homem honesto que me trata como uma pessoa. Vocês não participaram disso. Não abriram mão de nada. Não sofreram nada. Então, se agora vocês querem aparecer porque acham que a recuperação dele vale alguma coisa para vocês, não é comigo que vocês precisam falar. Meu pai ficou tão quieto que eu achei que a ligação tinha caído. A gente só queria o seu bem. Ele disse por fim, a voz mais baixa do que eu estava acostumada a ouvir dele. Eu sei, pai, mas às vezes querer o bem de alguém e fazer o bem de alguém são coisas completamente diferentes. Desliguei. Fiquei com o celular na mão por um tempo, esperando aquele peso que sempre vinha depois de confrontar meu pai. Mas ele não veio. Veio uma leveza estranha, como quando a gente coloca no chão uma mala que carregava sem perceber que era pesada. Jefferson ficou internado por 4 dias e voltou para casa numa cadeira de rodas como havia saído. A fisioterapia começou na semana seguinte. Eu ia junto nas sessões quando ele deixava, o que nem sempre acontecia, porque ele era teimoso e não gostava de audiência para suas dificuldades. Mas nas noites depois das sessões, quando ele chegava exausto e doendo, eu estava lá. Fazia o jantar. Colocava o violão perto dele nas noites que ele não tinha força para ir buscar. 1 mês depois da cirurgia, numa tarde de março quente, ele me chamou no corredor. Estava em pé, apoiado na parede, os joelhos trêmulos, mas em pé. Ficou assim por talvez 40 segundos antes de sentar de volta na cadeira, o esforço visível na respiração. Queria que você visse, ele disse. Eu olhei para ele por um longo momento. E então disse a coisa que eu havia entendido naquele ano inteiro, a coisa que nenhum acordo financeiro havia comprado e nenhuma cirurgia havia criado. Eu já estava vendo você faz um bom tempo, Jefferson. Ele não respondeu, mas colocou a mão sobre a minha, ali no corredor com a tarde de Recife aquecendo as paredes, e ficou assim. Minha vida não virou um conto de fadas. Minha família ainda existe, ainda liga, ainda é complicada. A Neide ainda aparece de surpresa às vezes com aquele sorriso calculado. Jefferson ainda é denso e teimoso e às vezes fica dias sem falar mais do que o necessário. E eu ainda sou a mulher que disse sim por motivos que envergonham quem eu queria ser. Mas eu aprendi que vergonha e crescimento cabem na mesma história e que nenhum preço que a gente paga pela família nos obriga a não ter uma vida própria depois. Eu paguei o meu preço. E decidi que o que viesse depois disso seria só meu. Esse foi o fim. Espero que tenham gostado da história. Um grande abraço do Homem de Ouro. Até a próxima.